A história de hoje se baseia no episódio da construção da arca por Noé, conforme relatado em Gênesis 6 a 9. Era um tempo em que a terra estava corrompida, e a violência se espalhava pelos campos e cidades. O coração do homem se afastara do Criador, e muitos viviam como se Deus não os observasse. No meio de tudo isso, um homem simples, de alma justa e coração fiel, ouviu a voz do Senhor e ousou crer quando todos riram. Seu nome era Noé, e sua obediência mudaria o destino da humanidade. Noé era agricultor, acostumado ao ritmo dos dias e ao brilho das estrelas. Quando Deus lhe falou que um grande dilúvio viria sobre a terra, destruindo toda a carne, ele sentiu o chão sumir sob os pés. Construir uma arca de madeira, medindo centenas de côvados, num lugar onde nem chuva caía com frequência, parecia impossível. E, no entanto, algo dentro dele respondeu com fé silenciosa: se Deus ordenou, ele também sustentará. Enquanto media troncos, via nos olhos dos vizinhos o escárnio e a zombaria. Noé enlouqueceu. Um barco no meio da terra seca, riam os homens. Mas Noé continuava, martelo em punho, firme na convicção que não vinha da lógica, mas da confiança. Certa tarde, enquanto os filhos de Noé carregavam vigas, um deles, Sem, parou para descansar e perguntou: pai, como saberemos que tudo isso é real? Por que Deus não fala conosco também? Noé o olhou com ternura. Filho, ouvir a voz de Deus é muitas vezes sentir no coração o desafio de obedecer, mesmo quando os outros não compreendem. A obediência é o som da fé. Cam, o mais inquieto, suspirou. Mas ninguém acredita. Todos dizem que somos tolos. O pai sorriu, levantou o olhar ao céu e respondeu: melhor ser tolo aos olhos dos homens do que desobediente diante do Senhor. Durante 100 anos, a arca foi sendo erguida, madeira sobre madeira, gota de suor sobre gota de esperança. Os risos se tornaram insultos, e as palavras cruéis ecoavam entre as colinas. Esse velho perde tempo, nenhum dilúvio virá, mas Noé perseverava. Cada golpe do martelo era uma oração muda, cada tábua ajustada era um ato de fé. A chuva ainda não caía, mas a confiança crescia. A família, apesar do cansaço, aprendeu com o pai a esperar sem exigir provas. Quando terminavam o trabalho do dia, reuniam-se em volta do fogo e oravam em silêncio, olhando para o céu limpo, aguardando o invisível. Certa noite, Noé saiu só até o campo, olhou o horizonte e clamou: Senhor, todos duvidam, até o vento parece zombar do meu esforço, mas a tua palavra é verdadeira. Se é para a salvação, terminarei o que começastes. Ele fechou os olhos e sentiu o sopro manso do vento no rosto, e nessa simples brisa o coração se acalmou. Voltou para casa em paz, convicto de que a promessa do Senhor não falharia. O tempo passou e logo chegaram os pares de animais, vindos de todos os cantos. Uma cena espantosa que silenciou alguns zombadores. Elefantes, tigres, aves de 1000 cores, répteis, bois, cordeiros. Todos caminhavam em fileiras, como se obedecessem a um chamado invisível. Jafé, o mais jovem dos filhos, exclamou admirado: pai, olha, eles estão vindo como tu disseste. Noé ergueu as mãos e murmurou: o Senhor cumpre o que promete. Ainda assim muitos ao redor riram, incrédulos. Coincidência, diziam. O coração humano cheio de orgulho é lento para crer nos sinais. Quando o céu começou a se fechar em nuvens densas, algo mudou. Ventos estranhos sopraram, trovões ressoaram onde antes havia calma. A arca estava pronta, selada por dentro e por fora, e Deus ordenou a Noé que entrasse com sua família. Ao último passo, a porta se fechou sozinha, como empurrada pela própria mão divina. E então as primeiras gotas caíram. Poucos se importaram. Afinal, chuva já caíra antes. Mas não assim. As águas cresceram, os rios transbordaram, e em poucos dias tudo se cobriu de cinza e espanto. As pessoas corriam, gritavam, pediam ajuda, mas a arca já flutuava sobre as ondas de juízo. Dentro dela, o som era o do coração pulsando, medo e gratidão misturados. Cam murmurou: pai, o Senhor é justo, mas por que escolheu a nós? Noé, com lágrimas, respondeu: não sei, filho. Talvez porque ele viu que, mesmo fracos, decidimos confiar. As águas subiram tanto que montes desapareceram, e o mundo de antes se foi. Por 40 dias e 40 noites choveu sem parar. Mas dentro da arca havia alimento, calor e testemunhos silenciosos. Mesmo em meio ao dilúvio, Deus preserva quem caminha pela fé. Meses se passaram até que as águas começaram a baixar. Noé esperou, lançou uma ave e ela voltou.
Após 7 dias, soltou outra, e ela trouxe no bico uma pequena folha verde. Todos se entreolharam com lágrimas e esperanças. A vida renascia. Quando, finalmente, a terra secou e Deus ordenou que saíssem, Noé saiu primeiro, beijou o solo e ajoelhou-se. Ó Senhor, obrigado porque a tua misericórdia é maior que o juízo. Foste fiel. Ergueu um altar de pedras e oferta queimou como símbolo de gratidão. E Deus fez uma aliança, prometendo que nunca mais destruiria a terra assim. E no céu, colocou um arco colorido que atravessou nuvens e coração. Os filhos de Noé olharam o arco-íris e ficaram em silêncio. Sem segurou a mão do pai e disse: Agora entendo. A obediência preservou a vida, não só a nossa, mas toda a criação. Noé, cansado, porém sereno, respondeu: Lembrem-se, filhos, quando tudo parecer seco, é a fé que faz brotar a esperança. E a nova humanidade começou, marcada pela lembrança do juízo, mas também pela do amor que recomeça. O arco no céu tornou-se o lembrete eterno de que Deus nunca abandona quem confia nele, ainda que o mundo todo duvide. Hoje, ao lermos sobre Noé, lembramos não de um barco, mas de um coração que escolheu obedecer quando o resto ria. Talvez o mundo moderno também esteja cheio de ruídos e incredulidade. Talvez você, assim como Noé, esteja construindo algo por fé, um sonho, uma família, um novo começo, e os outros dizem que não vai dar certo. Mas Deus continua o mesmo. Ele vê os corações que agem em fé quando tudo parece insensato e recompensa a perseverança daqueles que obedecem mesmo sozinhos. O arco ainda brilha depois da tempestade para lembrar que toda a promessa de Deus permanece em pé. Se você gostou desta história e acredita que a fé ainda pode transformar dias escuros em novos começos, curta e compartilhe com alguém que precise lembrar que Deus nunca se esquece dos que confiam nele.